Fala, torcedor alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Verdão News. Trago para vocês um videozinho com corte do jogo aberto, com algumas informações e análise da mídia desse pós-jogo aí do Verdão, que venceu o Botafogo por 1 a 0 aí, e ficando ali na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo. Vamos para o vídeo. E o Palmeiras, que cumpriu muito bem o seu papel na Libertadores, goleou fora de casa, praticamente classificado, foi com o time principal ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, preocupado com a LDU, com a altitude, venceu por 1 a 0, gol do Felipe Anderson. Já já a gente comenta. Em jogo, uma das maiores rivalidades do país na atualidade. Mas se nas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras travaram uma briga quase particular pelo título brasileiro, neste ano, o objetivo até aqui tem sido não perder de vista os líderes. A situação de cada equipe na Libertadores interferiu na escalação. David Ancelotti mandou a campo um time misto, enquanto Abel Ferreira colocou o que tinha de melhor. Na primeira chance da partida, Vitor Roque girou e bateu para fora. Na resposta alvinegra, Joaquim Correia saiu cara a cara com Everton, que salvou os visitantes. Matheus Ponte jogou para fora outra grande oportunidade, até que aos 45 minutos, em rápido contra-ataque, Felipe Anderson passou por Barbosa e finalizou na saída de John para abrir o placar. O Palmeiras envolve a defesa do Botafogo, Felipe Anderson. Sabíamos que nós íamos jogar na casa de um adversário, depois de, como você mesmo frisou, de viagem longa, de tensão mental, física. E hoje nós tínhamos que ler o jogo, entender que era um adversário que ia tentar impor o jogo a todo tempo. Tivemos duas ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. No segundo tempo, Ancelotti promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Savarino. O camisa 10 foi quem mais levou perigo em 2 arremates de fora da área. O segundo já aos 50 minutos. Joaquim Correia pediu pênalti nesse lance após chegada de Giai. E já no último minuto, Alan rolou para o meio, mas Luigi não alcançou. No fim das contas, não fez falta, mas 3 pontos na conta do Alviverde. Com a vitória, o Palmeiras assume, mesmo que provisoriamente, a 2ª posição no Campeonato Brasileiro e fica a 4 pontos do líder Flamengo, ainda com um jogo a menos. Nós estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não, não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho. Perguntado sobre a proposta de renovação feita pelo Palmeiras, Abel Ferreira deixou o futuro em aberto. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Bom, vamos ao jogo. Um ótimo resultado para o Palmeiras, que hoje vai dar aquela secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol, porque chegou à vice-liderança com esses 3 pontos. O Botafogo jogava melhor quando tomou o gol e o Palmeiras conseguiu, inclusive, se fechar defensivamente para segurar o resultado até o final. E comemora, porque já praticamente classificado na Libertadores e no Brasileirão cumpriu a sua parte, Edu. Comemora bastante, Renato, porque foi um jogo realmente o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Teve essa chance clara aí que o Everton, né, fez a diferença, né, porque a mesma coisa quando o Felipe Anderson teve a chance na cara do gol, ele foi eficaz e fez o gol. E nessa chance aí do Botafogo, o Everton fechou muito bem, pegou muito bem essa bola. E aí a gente vê que é um time que é reativo, o Palmeiras. Um time que marca, espera o time jogar para tentar sair no contra-ataque. E foi assim no segundo tempo também. Então eu vejo que é um time que é consistente defensivamente, passa pouco susto, mas quando também
você tem a posse de bola, você também tem que criar um pouco mais, Renato. A gente entende pelas características dos jogadores, pelos que estão jogando cansado do último jogo, mas o Palmeiras poderia muito bem jogar um pouco melhor, principalmente do meio para frente. Mas foi um resultado importantíssimo. Teve essa chance aí com o Vitor Roque aí, só dá aquela tiradinha, Vitor Roque. Ia fazer mais um gol, mas o importante realmente foi essa vitória, porque já está essa rivalidade crescendo há vários anos e você vencer aí dentro do Engenhão, no tapetinho, vai ser muito difícil e importantíssimo para a sequência do campeonato. Cicinho Vitor Roque, que deu passe para o gol, inclusive do Felipe Anderson, assistência, e um Palmeiras que foi efetivo, e era o que precisava. Renato, um jogo muito difícil, né? E falando do Vitor Roque, é merecedor, porque é um menino que batalha, né? Às vezes a gente fala que a gente critica, mas para que o jogador, né, ele tenha esse desejo de melhora. Então, é fruto do trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é bacana de ver assim, dando a volta por cima. Merecia até ter feito gol se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas é um jogador de muita força. Às vezes, na hora da finalização ali, acaba excedendo um pouco. Mas o Palmeiras é esse time que o Abel está tentando redescobrir, reinventar, sem as grandes peças que acabou perdendo. Então, é por isso que a gente sempre fala, o torcedor palmeirense precisa ter paciência, porque tem o melhor treinador do momento que está na direção da sua equipe e que sabe o que faz, aquilo que tem em mãos. Um jogador como o Felipe Anderson, que não vinha sendo aproveitado, né? Estava no banco de reserva, pouquíssimo, né, entrando e correspondendo, e quando acaba usando num jogo tão difícil, corresponde ao jogador decisivo. Então, isso é Abel, isso é Palmeiras, vai lutar até o final pelo título. Nada nem ninguém fala melhor ou pior, depende do ângulo de arbitragem, do que Ronaldo Giovanelli. Aliás, nesse jogo tem uma reclamação do Botafogo de um pênalti não marcado, e eu quero a sua opinião, Rona. A minha opinião é que é um jogo parelho, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, no caso aí, as duas equipes, elas se equivalem na força, no seu treinador também, na pegada das duas equipes. São duas equipes que estão aí almejando pelo menos um campeonato internacional, alguma coisa assim nesse ano ainda, para poder conquistar, e aí é só você ver a imagem. Tem coisas que não dá para brigar com a imagem, né? Aonde? E por isso que eu falo da arbitragem também. A gente não sabe o que acontece na cabeça. Agora, esse jogo de ontem, que eu assisti, era para ser um empate aí, sim, porque as duas equipes se equipararam na força, na marcação, nas triangulações, até algumas vezes quando um jogador saía na caça, ainda mais na defesa, tinha sempre dois jogadores encostando. Quer dizer, eles renderam muito o jogo de ontem. Agora, não dá um pênalti desse, alguma coisa acontece com a imagem. Ou o cara do VAR estava comendo pipoca. Ou o juiz não viu porque ele não queria ver, porque senão ia ter que aguentar o Abel na coletiva falando, olha, eu vou embora, vou ficar. Não assinei contrato. Abel, fala que assinou o contrato e acabou, velho. Fica enrolando toda hora. Vou ler uma cartinha. Quem que é? Isso a mãe é pênalti. Isso é pênalti, irmão. Como é o nome da mulher que escreveu lá pro... Se for pênalti isso aí, teve pênalti do Palmeiras também em cima do Gomes. Não, pera, calma, Edu, calma. Como é que é o nome daquela mulher que escreveu a carta? O Edu não daria o pênalti, você daria o pênalti, e você, Cicinho? É difícil você calcular a intensidade da jogada, mas que o jogador do Palmeiras chega a dar o toque e depois parece que ele se arrepende. Então, eu acredito que foi pênalti, sim. Porque você vê o cara colocando a mão rapidamente a panturrilha dele, na panturrilha. Então, assim... Vamos analisar. Agora, olha, Edu. Olha lá, ele põe analisar. o pé... Tocou na perna, tá vendo? Tocou e ele já encolheu. Que houve o toque. Você vai falar que ele foi na bola? A gente vai ter que fazer um exame de vista em você, Edu? Ele foi na bola aí, ó. A gente não fala que é força, que tem que derrubar aquela coisa toda. A bola não tá mais, velho. Então a gente tá sendo incoerente aqui. Ele foi na bola. Não, você vai falar pra mim se ele foi na bola. Olha lá. Vamos lá ver. Olha o toque. A bola, onde que tá a bola? Agora. Já não tá mais ali a bola, quer ver? Olha lá. Tome. O Edu, ele erra a prova de consulta. Não. Não é possível. Você tá vendo ali, tá falando Tá aí. É a mesma coisa o Abel. Assinou, Abel. Fala que assinou e fala que a mamãe já pagou. Acabou o assunto. Eu vou ler uma carta aqui. Não, eu tô meu mala. Porque eu já sabia que me perguntariam sobre isso. Agora, Edu, você tá reclamando de um outro lance no Gustavo Gomes. Olha aí pra você ver o Marlon Freitas segurando lá, agarrão. Nem tá visando a bola. Ó, olha lá, peraí. Não, aí você tá querendo Não, peraí, irmão. Vai passar outra câmera, você vai ver. Quer ver? Puxando a camisa. Essa imagem não dá pra ver. Puxando a camisa. Foi. Você vai ver outro lance aí, você vai ver. Olha lá. Mas como que nós vai ver daqui? Puxando a camisa. Ei. Como que nós vamos ver daqui? Não, ele tá querendo te ajudar.
Vocês são Vamos te ajudar. daltônico, olha aí. Daltônico é cor. Então não tá enxergando. Você não tá enxergando. Se eu tivesse daltônico, eu tô enxergando tudo Você não preto tá e branco. enxergando. Tudo Você não tá preto e enxergando. branco, Você não Edu. tá enxergando a camisa verde. A camisa verde sendo Não, se eu sou puxada. daltônico, eu enxergo. É o seguinte. Abel armou o time naquele negócio do Piquerez, seu terceiro zagueiro, que eu não gosto disso aí. E quem que virou ala, quem que virou lateral? Foi o Felipe Anderson. E não vai. O Felipe Anderson fez o gol. Gol da vitória, 1-0, legal. Mas o Felipe Anderson, para marcar por ali, estava muito complicado. O Matheus Ponte, teve uma bola que ele saiu das costas do Felipe, porque o Felipe estava marcando esse lateral, os dois. Ele saiu, mas na cara do Everton. Aí ele errou a finalização, logo um pouquinho antes do gol do Palmeiras. Então, assim, são jogadores em funções que não acontece, né? O Felipe para ser ala, para marcar lateral, não funciona, não funciona. Foi bom que ele resolveu o jogo. Hoje não fez uma grande partida, até na transmissão foi muito elogiado, eu não vi assim. Mas foi o cara decisivo, o cara do 1-0. O que a gente espera com isso é que realmente o cara possa ganhar mais confiança e possa voltar a render mais. Com certeza. Né? Porque era um grande nome aí nesse time, né? Quando chegou, foi a grande contratação. A esperança de que pudesse resolver, né, e fazer grandes partidas pelo Palmeiras. Não foi dessa vez ainda, embora tenha sido decisivo. Mas ele, Facundo, né? Facundo também tá. Acho que é muita preocupação em marcar também, bota para marcar, e aí a coisa não funciona. Mas o Palmeiras, a boa e a má notícia foi o Murilo, né? O Murilo foi a boa notícia de ter sido escalado, de estar recuperado, e a má notícia é que sai machucado de novo. Vamos ver o que aconteceu. Mas a gente teve também a boa notícia, o retorno do Fux, com mais uma lesão do Maurício. Então, vamos ver realmente o que está acontecendo. Mas a gente ganha o Fux aí, o Palmeiras não joga, o Palmeiras joga, né? Está classificado, mas joga, né? Na quinta-feira e depois só na segunda-feira, e na outra semana não tem jogo, que seria o jogo da Copa do Brasil, que o Palmeiras não tem. Então tem esse período aí de um jogo já praticamente definido, a classificação para a Libertadores. Segunda-feira pega o lanterninha do campeonato, que ganhou um jogo só, né? Jogo em casa, dá para a gente carimbar mais 3 pontos aí e seguir nessa recuperação do brasileiro. Que, aliás, depois do Mundial que eu estava falando, olha o que fez o Palmeiras. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. É uma campanha realmente impressionante pós-Mundial. Né? E o Palmeiras, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até aqui. Só perdeu um jogo, aquele lá em Minas, e o resto só vitórias. O Palmeiras ganhou, então, depois do Mundial, hoje do Botafogo, Ceará, um pouquinho atrás aí, Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro. 5 vitórias jogando depois do Mundial e 2 empates, né? Com Vitória, que foi aquele time misto lá, que estava perdendo, aí o Abel mexeu, o time empatou. E o Mirassol, que foi logo na volta do Mundial, que o Palmeiras acabou empatando também. Então o Palmeiras fez aí 17 pontos em 7 partidas. Muito bom. Muito bom essa recuperação, essa volta do Mundial. E o que a gente percebe é que aos poucos o Abel vai encontrando o time. Hoje não foi aquele jogo assim de excelência do Flaco Lopes, como foi no meio da semana, do Tigrinho, né? Mas o Tigrinho briga. Eu acho que ele não devia ter saído, né? Não devia ter saído. A entrada do Luigi, mas o que acrescenta esse menino? Parece que vai embora agora, parece que tinha... o Danilinho também está dizendo que o Vitor Roque tinha que ter ficado. Eu também acho, o Danilinho. Acho que o Vitor Roque deveria ter ficado, parece que ele até estranhou ali de ser substituído. Não sei, ou pelo menos se tira ele, deixa o Flaco, mas tirou os dois. Aí botou o Maurício e botou o Luigi. Mas olha, é garoto, a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de esperar um pouco mais. Mas esse Luigi já está quase 2 anos no profissional, gente. Quase 2 anos no profissional. Ele não faz, até hoje ele não fez uma partida assim, parece que vai. Parece que vai. Então é realmente muito difícil essa condição e a gente vê que o menino não consegue. Então eu acho que ele, o Thales também, parece que vai, né?
A gente precisa, eu acho que, dar espaço. Se o menino não vai, não cresce, não começa... Eu acho que tem que buscar outros jogadores, da base mesmo, ou trazer um jogador, porque quando na base tem um jogador bom, que é o caso do Gilberto, não é utilizado. Precisaria. E esses meninos, eu acho que eles têm, né, estão há muito tempo ali e não acrescentam. O Palmeiras liberou aí o Vanderlan, né? Liberou o John, tem liberado essa garotada que não vai. Liberou o Kevin, né? Esse era bom. Esse que joga pela esquerda, que o Shakhtar já está vendendo. Esse é bom jogador, mas infelizmente, né, não teve chance no profissional. E agora o Palmeiras já vai ganhar uma grana numa revenda dele lá. Mas não teve oportunidade aqui. Mas esses dois meninos, infelizmente, não acredito mais não. Não acredito que vão conseguir fazer no Palmeiras algo que possa lembrar essa molecada da base que subiram e deram tão certo, né? Então, a gente teve a notícia aí do Murilo. Coloca pra gente aí e teve o Kelvin também. Esse foi bom, hein? Coloca a escalação pra gente aí, pra gente começar, ô Lucas, porque teve... o Kelvin foi uma boa notícia, uma boa novidade aí do Abel, saiu com cãibra, né? 24 anos, jogou, acho que estava um pouco tenso, né, da estreia, que é normal, e aí o Kelvin é substituído pelo Giai de novo. Mas fez uma boa partida o Kelvin. Você vê como a gente já falou sobre esse menino aqui. 24 anos é menino ainda, né? Mas foi uma boa contratação. Ele é um jogador rápido, mais rápido que o Giai. Ele não é tão forte como o Giai. Acho que na dividida ali no físico, né? 1 contra 1 na disputa física, não sei, né? Vai ter um pouco de dificuldade. Mas para ir para frente, a gente vê a força que tem esse menino e como chega bem à frente, né? Então é um lateral que gosta de ir pro apoio. Isso é uma boa notícia. Bom jogador. Gostei da contratação, gostei da estreia. Eu acho que esse menino vai ajudar muito. E precisava renovar, né? Marcos Rocha, serviço prestado, foi pro Grêmio, 36 anos, foi legal. O Mike também, eu acho que o Mike poderia até ficar um pouco mais, mas foi pro Santos, tomou 6 hoje. Que absurdo o Santos, né? Neymar chorando, o Santos tomou 6, que goleada, o Neymar chorando. Diz que nunca tinha acontecido na vida dele, 6-0 pro Vasco da Gama, hein? Vai ser difícil explicar essa história. Eu estava vendo o jogo, falei, nosso treinador não vai descer a Anchieta hoje. Não desceu. Ficou aí no Morumbi mesmo. Mas então, esse menino aí, vamos falar do Palmeiras, que é o que interessa. Esse Kelvin aí. Os empresários deveriam estar no estratégico da empresa, mas eles vivem refém do operacional. Porque a empresa... É uma boa notícia. Esse menino aí vai ajudar muito. O Palmeiras liberou 2 jogadores. O Mike tá com 33, né? Foi embora. O Marcos Rocha, 36. Era um momento de renovação. Gilberto está pedindo passagem também. Essa eu não entendo muito do Abel, não. Por que esse menino, em alguns momentos, que o Palmeiras estava sem? Vocês lembram disso? Marcos Rocha estava machucado. Mike estava machucado. O Giai não estava bem. Ele colocou o Fux de lateral. Fux de lateral. E o Gilberto não foi nem para o banco. Nem para o banco foi o menino. Então, não sei. Mas esse menino... Independente dele ser aproveitado ou não no Palmeiras, a carreira dele vai ser muito boa, porque ele tem o talento, ele tem a capacidade, e ele vai embora. Seria bom que tivesse mais oportunidade no Palmeiras, mas não sei, parece que não vai acontecer. Agora com o Giai com 21, e ele tem 20, hein? Quase que a mesma idade. O Giai com 21 está tendo sequência, né? Hoje é o titular do Palmeiras, ali no lateral, e o Kelvin que tem 24, então para o Gilberto ficou bem complicado. Gomes e Murilo era a boa notícia da noite, né? Infelizmente uma lesão, e a zaga fica bem com os dois, né? O Murilo ganha as bolas por cima, chega no ataque, até chutou uma bola no gol, ganha a bola de cabeça lá na frente. É um zagueiro que dá essa confiança para o time, ainda mais jogando com o Gomes, né? Acho que facilita também. Mas infelizmente saiu machucado, o Fux voltou também. Então o Fux vinha bem, né? Eu lembro que a gente fez até uma enquete aqui num desses jogos aí, e falando sobre o Fux, se realmente ele já era titular do Palmeiras, e a maioria aí concordou que sim, né? Que o momento do Fux era muito bom. Então, é um bom nome, voltou, tá recuperado, isso é bem legal. É isso, torcedor Viverde. Esse foi o videozinho que separei pra vocês aí, né? Com 2 cortes aí, um do jogo aberto, todo crédito do jogo aberto, e um cortezinho aí do Fala Veloso, todo crédito também eu Fala Veloso, né? Com algumas informações desse pós-jogo aí do Verdão contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Verdão conseguiu aí fazer 1-0 e levar essa vantagem e ganhar esses 3 pontinhos aí no Campeonato Brasileiro, ficando ali
na vice-liderança do Brasileirão, atrás apenas do Flamengo, né? Com 4 pontinhos atrás. E com um jogo a menos do que o Flamengo, né? Então, essa vitória foi muito importante em cima do Botafogo, né? O Verdão aí, que depois daquele grande jogo contra o Universitário lá, conseguiu fazer 4-0 no Universitário, podendo assim trazer seus jogadores titulares para esse jogo contra o Botafogo, né? E conseguir esse resultado aí de muita importância no Campeonato Brasileiro. Agora o próximo jogo aí do Verdão é o jogo de volta contra o Universitário, no qual ele tem essa vantagem que eu acabei de falar para vocês aí de 4 gols. Então, o que o Verdão pode fazer, o que o Abel provavelmente vai fazer? Vai colocar seus jogadores para descansar nesse jogo, colocar aí seus jogadores reserva, creio que vai entrar com a maioria reserva para esse jogo aí contra o Universitário, que acontece nessa quinta-feira às 21h30. Deve colocar aí seus jogadores reservas e com o decorrer do jogo, conforme for o andamento do jogo ali, quem sabe ele vai incluindo alguns jogadores titulares para poder só segurar o resultado ali e passar para a próxima fase da Libertadores. Até porque também depois já tem um outro jogo aí em casa contra o Sport Recife na segunda-feira. O jogo acontece às 19 horas. Então o Abel deve conseguir poupar um pouco nesse jogo de quinta, para depois no jogo da segunda-feira ele conseguir aí colocar até jogadores titulares aí com força máxima também, poder conquistar aí mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, quem sabe assumir a liderança ali, dependendo como vai ser, né, o jogo do Flamengo. No mais é isso. Gostei bastante da atuação aí, né, de Flaco Lopes e Vitor Roque aí dessa dupla de ataque. Acho que todos estão gostando muito aí, né? Depois que o Abel escalou esses dois jogadores na frente, deu muito certo, começou a fluir muito mais o jogo. O Palmeiras, que vinha de bolas cruzadas na área, somente isso, só linha de fundo e cruzava, linha de fundo e cruzava. Depois que Flaco Lopes chegou ali para agregar valor junto com o Vitor Roque, começou a fazer triangulações, jogadas individuais e começou a melhorar muito ali a parte ofensiva do Verdão, né? Então esses dois aí com certeza vão ser meio que a parte ofensiva titular ali do Verdão, né? Com certeza. Gostaria de destacar também aí a grande defesa do Everton nesse jogo contra o Botafogo, né? Pois se não fosse aquela grande defesa ali, talvez o resultado fosse diferente. Talvez o Botafogo tivesse conseguido aí arrancar o empate do Verdão, né? E não teria conseguido mais esses 3 pontos aí. Será que Everton está sentindo a pressão aí da sombra de Carlos Miguel, né? Talvez o goleirão aí estivesse se sentindo um pouco ameaçado ali de perder a posição do Carlos Miguel, e vai com certeza agora começar a dar seu empenho máximo aí, né? Também sabemos que jogadores passam por fases boas, fases ruins, mas talvez essa possível chegada de Carlos Miguel aí tenha assustado um pouco o Everton e ele comece agora a dar um pouco mais de gás em cada jogo que tiver do Verdão, né? No mais isso, trago vídeo para vocês todos os dias com notícias e atualizações a respeito do Palmeiras aqui no nosso canal Verdão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.